e não quer vir para o Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. Esse tema foi debatido com todas as partes. O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navega bem. La verdad que para mí eso me hace sentir incómodo. Fala nação, saudações rubro-negras. Vamos para mais um vídeo no canal, mas antes confere se você já está inscrito no canal para receber mais vídeos como esse possível, comenta e compartilha. Créditos e agradecimentos na descrição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Agora, indo para a janela, o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consulta e a gente consultou e não quer vir para o Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. O jogador tem medo de não jogar no Flamengo. Não quer disputar posição com a Arrascaeta, não quer disputar posição com o Nico, não quer disputar posição com o Gerson, não quer disputar posição com outros atletas que tem aqui. Então a dificuldade às vezes não é só financeira, a dificuldade é da qualidade do nosso elenco, a dificuldade de qualificar o elenco, de trazer atletas que estejam à altura... Teve um que correu agora, há pouco tempo. Atletas que estejam à altura de qualificar o nosso elenco, tá? Então não é só um tema financeiro. Brasileira. Aproveitando, eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente, de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar 19 de dezembro. Esse mentira. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o calendário foi 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, num ano que a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente achou apoiado pela fisiologia e pela área de saúde, foram 34 dias de pré-temporada até a primeira decisão do Flamengo, que foi a Supercopa, que infelizmente nós perdemos para o Palmeiras. O Palmeiras se apresentou 3 de janeiro. Então não foi a pré-temporada que fez com que a gente perdesse o Palmeiras, mas a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marcos, porque a decisão não foi tomada e não se tomava e não se posicionava, a gente não concordava com 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse 26 de dezembro. Agora, a verdade é essa. Pedro, a única pena que eu tenho nisso... Precisava expor isso. A única pena que eu tenho nisso é por que levou 12 meses para se posicionar. Porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, porque não voltou antes, foi desde sempre. Eu vejo essa crítica, essas perguntas em todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Flamengo estava mal. A imprensa, junho, julho, agosto, setembro, e botando nisso, sempre botando nisso. Aí depois que ganha dele, depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar falando. Por que não falou antes? O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navega bem. Para completar, tem clubes que compram um atleta parcelado, pagam a primeira e depois não pagam mais. As pessoas se questionam assim, como é que o Flamengo fatura mais de 1 bi e o outro fatura 400, 500 e compete com o Flamengo? Então, é só fazer a conta. Ele compra um jogador de 5 milhões de euros, paga a primeira, pagou 1.
um exemplo, e depois não pagou 4, se ele faturar, se o Flamengo fosse comprar esse mesmo jogador, ele pode faturar 200 milhões e o Flamengo 1 bi, que ele está entrando em campo com o mesmo jogador que o Flamengo. A diferença é que o Flamengo paga e ele não paga. Essa que é a diferença. Para as pessoas entenderem. Como é que um fatura 1 bi, o outro fatura 400 e compete. Compete sem pagar. Traz o atleta, parcela, paga a primeira, depois não paga mais. E depois vê como é que faz. O Flamengo não faz isso. Ribeiro, galera. O Everton Ribeiro deu uma entrevista à TNT Esportes e ele falou sobre propostas que ele recebeu de outros clubes. Ele hoje é jogador do Bahia, vocês sabem muito bem, depois de não renovar o contrato com o Flamengo. E ele falou que o Fluminense fez proposta para ele, mas ele não iria para o Fluminense nesse momento. Abre aspas para o Everton Ribeiro. Não cheguei a conversar diretamente com ele, Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, mas sabia do interesse. Agradeço principalmente ao presidente do Fluminense, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo meu futebol. Mas com tudo que eu vivi no Flamengo e tudo que eu conquistei lá, eu não me sentiria bem de sair do Flamengo e ir para um rival logo de cara. Seria estranho para mim. Respeito os clubes que me quiseram e que têm as suas histórias. Eu tenho a minha no Flamengo também. A história que eu tenho para conquistar no Bahia me motivou a vir para cá. Pois é, eu sempre falei isso aqui para vocês, e isso era até informação de pessoas da família do Everton Ribeiro que me falavam: Veni, o Everton Ribeiro pode sair do Flamengo? Pode. Ele pode jogar em outro clube do futebol carioca? Não, não pode. Ele não faria isso. E não fez. O Fluminense teve aí, fez a proposta e ele não aceitou. Gente, na boa, a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo iria acabar se ele vai para o Fluminense, se ele vai para um Vasco, se ele vai para o Botafogo. Iria acabar. A verdade é essa. Isso precisa ser dito. Mas muitos jogadores jogaram pelos 4 grandes. E, gente, isso foi no passado. Vou dar um exemplo aqui. O Léo Moura, jogador que foi ídolo do Flamengo, teve jogo de despedida para ele. Ele quase fechou com o Vasco, ele só não fechou com o Vasco por conta da repercussão negativa. Então ele não teve coragem de dar continuidade àquilo que ele havia firmado na ocasião com o Vasco. E mesmo assim, mesmo ele não jogando por lá, ele já perdeu a idolatria dele com grande parte da torcida do Flamengo. Hoje eu tenho amigos e amigas que falam: cara, eu não considero o Léo Moura ídolo por conta disso, dessa história envolvendo o Vasco. E é verdade. A verdade precisa ser dita. Isso é bobagem. Para muitos é, para outros não. E você precisa respeitar. Quando você deixa de idolatrar um jogador ou achar esse jogador ídolo de uma determinada instituição, de determinado clube, é o seu direito. Você, como torcedor, você pode fazer isso. E para quem não sabe, o Everton Ribeiro defendeu o clube de 2017 a 2023, 394 jogos, 46 gols, 61 assistências, 11 títulos conquistados, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 3 estaduais. Então é uma bonita história. Dando continuidade aqui, mercado da bola, Léo Ortiz segue treinando separado no Red Bull Bragantino, segue fazendo trabalhos diferentes que os demais jogadores do Red Bull Bragantino. Por quê? Por conta da negociação com o Flamengo. E quando o Red Bull Bragantino faz isso, é porque tem uma negociação em curso. E, entre aspas, quer mostrar para o jogador: a gente não vai te vender para o Flamengo e você vai perder tempo aí afastado, você vai se desvalorizar. Aceita a nossa proposta de renovação, porque para o Flamengo a gente não vai vender. Mas o jogador continua demonstrando o desejo e o interesse de vestir a camisa do Flamengo. Repito o que eu venho falando há alguns dias. Eu acho que o Flamengo vai ganhar pelo cansaço. Vai chegar num determinado momento que o Red Bull Bragantino vai ceder a essa pedida de 10 milhões de euros, vai reduzir a pedida e o Flamengo vai ter que aumentar a proposta inicial que fez. Em torno de 4, 5 milhões de euros, vai ter que aumentar um pouquinho. Então, acho que no fim das contas, eles vão chegar num acordo para poder acabar com essa história, porque o jogador está insatisfeito, o Red Bull Bragantino, entre aspas, está saindo prejudicado porque está perdendo o seu capitão, está desvalorizando o seu ativo, e o Flamengo está deixando de contratar. Tem certo ou errado na história? Não, não tem. O Flamengo tem o direito de tentar a contratação do jogador, o Red Bull Bragantino tem o direito de não querer vender, e o Léo Ortiz tem o direito de expressar o desejo e a vontade dele de ir para um outro. Bruno Spindel, porque ele falou sobre jogadores
que deixam de aceitar o Flamengo com medo de não jogar ou não querer disputar posição no time do Flamengo. Ele diz o seguinte, abre aspas, o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar. Jogador tem medo de não jogar e não quer disputar posição com a Arrascaeta, com De La Cruz, Gerson e com outros atletas. A dificuldade, às vezes, não é só financeira, disse Spindle. E aí o Marcos Braz pegou o microfone e falou, teve um agora, há pouco tempo. E aí, obviamente, gente, ele não citou nome, mas vamos lá. Foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Eu não acredito que o Marcos Braz irá comentar sobre isso. Eu não acredito que o Bruno Spindle irá comentar isso, confirmando isso. O próprio Bruno Spindle deu uma risada ali de canto de boca, mas claramente, pelo menos na minha opinião, assistindo a essa entrevista coletiva, foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Recentemente o Flamengo sondou o jogador, não fez proposta oficial, isso tem que ficar muito bem informado, proposta, papel não foi feito, mas o Gustavo Scarpa nunca ficou animado em jogar no Flamengo, porque sabia que a possibilidade de jogar, de ser titular, era pequena. E lá no Atlético Mineiro, o clube que ele vai defender a partir de 2024, ele certamente terá mais chances, mais oportunidades em jogar no time titular, porque, obviamente, se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, o elenco do Flamengo é muito mais qualificado, sobretudo na posição do Gustavo Scarpa atualmente. Então, indireta para o Gustavo Scarpa aí na entrevista coletiva. Spindle também falou sobre as negociações em andamento. Abre aspas. O Flamengo não vai pagar o preço errado. Existe o tempo, existe a janela. O quanto antes o atleta estiver aqui é melhor, mas a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. Se eu preciso demorar um pouco mais para trazer o atleta, é óbvio que eu converso com o Tite. O principal é ser assertivo. Tem que ser atleta que sabe lidar com a grandeza do Flamengo. A pressão de ganhar domingo e quarta. Tem 3 nomes que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse. Léo Ortiz, Matias e Luiz Henrique. São negociações muito difíceis que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para ter o desfecho positivo. Pois é, as negociações estão travadas por conta de valores. O Flamengo não entrou em acordo ainda com o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo com a Roma por conta do Vina e o Flamengo também não entrou em acordo ainda com o Betis pelo atacante Luiz Henrique. E também teve um momento tenso na entrevista coletiva porque os dirigentes do Flamengo desmentiram o Dorival Júnior. Em entrevista no fim do ano passado, Dorival Júnior afirmou que sua comissão técnica lá em 2022 para 2023 gostaria que o grupo se reapresentasse em 19 de dezembro daquele ano, após a parada da Copa do Mundo do Catar. Isso quando o Dorival ainda era treinador. E ele disse o seguinte: nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19 de dezembro. Realmente foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria a mão desse retorno dia 19. E aí hoje, Braz e Spindle deram a versão deles, chamaram até o Dorival, falaram até, é mentira dele, presta atenção. Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora. Já que ele colocou da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro, afirmou Spindle. Braz pegou o microfone e falou, é mentira dele, no caso, Dorival Júnior. Logo em seguida, Marcos Braz foi questionado sobre a renovação de contrato do Gabigol. Para quem não sabe, o empresário do Gabigol disse que já tem um acordo com a diretoria do Flamengo para renovar o contrato por mais 5 anos, com aperto de mão, ligação para os pais do Gabigol, dizendo parabéns pela renovação de contrato. Mas isso foi feito desde outubro e até então não foi assinado o novo contrato da renovação de contrato do Gabigol. E aí o Marcos Braz foi questionado e ele, pelo menos, ele desmentiu, negou o acerto. Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem 1 ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso. Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado,
mas deu super certo. É ídolo do Flamengo, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. O Gabriel vai estar aqui de coração, como ele já está. Qualquer tipo de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver. Pois é, tá aí. Sobre Evander, Bruno Spindel foi questionado e ele falou: o que tem hoje, a palavra hoje, dia 12 de janeiro, é negociação com Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Hoje não tem negociação com o Evander. Então, a gente supõe que o Flamengo desistiu do Evander, porque dias atrás o Marcos Braz disse que tinha uma negociação em andamento que o Evander interessava. Inclusive a gente trouxe as informações, não só eu, mas outros jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. O Flamengo formalizou uma proposta ao Portland, inclusive um dirigente do Portland confirmou a proposta e disse que negou a proposta e que não quer vender o Evander. E hoje o Bruno Spindel diz isso. Então, desistiram ou não estão falando a mesma língua. É óbvio que eles falam a mesma língua, então a gente supõe aí que o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Outro assunto é que Santos não vai mais ficar no Flamengo até o fim de janeiro, como existia um pré-acordo. O Fortaleza pediu, o Santos também entende que é melhor ele viajar logo, e ele já rescindiu com o Flamengo, vai se apresentar ao Fortaleza domingo. Ele já deve viajar para segunda, finalizar toda o imbróglio, toda a situação lá com o Fortaleza e assinar o contrato dele válido por 3 anos. Para finalizar o nosso vídeo, Thiago Maia. Os dirigentes do Flamengo foram questionados se o Internacional de fato tem interesse, se chegou alguma proposta, e eles confirmaram a informação que eu falei aqui. Até o momento, o Internacional não formalizou proposta. Se existe o interesse, está apenas no interesse com o jogador, conversando com o jogador. No Flamengo, nenhuma proposta foi feita. E eles disseram: do Inter não chegou nada, parece que tem interesse pelo que a gente vê na imprensa, mas oficialmente e especificamente do Internacional não chegou nada. Para mí es un enorme placer estar vistiendo hoy estos colores de esta grandísima institución. Como dijo Marcos, llevó mucho tiempo, muchísimas complicaciones, pero bueno, creo que siempre con mi familia, que hoy está acá presente, junto a la gente que trabaja conmigo también. Para mí la decisión siempre estuvo de este lado, siempre tuve el deseo de vestir estos colores. La verdad que lo he enfrentado, lo he padecido, y bueno, hoy estar de este lado creo que para mí es un gran orgullo. Llevé mucho tiempo desde que ellos tomaron la decisión de querer contar conmigo, pasó muchísimo tiempo, pero para mí fue muy importante siempre tener presente que en todo momento, más allá de las dificultades, el club quería contar con mis servicios, y creo que eso fue la decisión que me llevó a tomar, fue el saber que en todo momento querían que estuviera aquí. Entonces para mí eso fue fundamental. Obviamente que las palabras de todos ustedes acá hoy presentes para mí me llenan de orgullo, que nombren un poco lo que ha pasado durante mi carrera, es lo que se ha visto en el último tiempo, pero bueno, detrás de todo eso siempre hay el respaldo de una familia, el respaldo de la gente que me acompaña día a día, que está conmigo, es lo que no se ve, y bueno, es lo que también quiero agradecer y valorar a las personas que siempre están conmigo. Obrigada, De La Cruz. Agora a primeira pergunta do sócio torcedor, o Antônio Félix. Boa tarde, Antônio Félix. Boa tarde a todos. De La Cruz, seja bem-vindo, Nico. Estamos ansiosos pela sua chegada, e a pergunta é qual setor no meio-campo você se sente mais confortável para desenvolver o melhor do seu futebol? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, la verdad que en el medio campo, cualquier parte del medio campo me va a sentir cómodo. Después, bueno, es una decisión del entrenador en donde él sienta que puedo aportarle más al equipo, y bueno, donde me ponga, o si es de arquero igualmente, intentaré de aportarle al equipo lo que mejor pueda hacer, y siempre con buena predisposición. Agora, De La Cruz, Luana Trindade aqui da Flá TV, como é que foram esses primeiros dias
aqui no centro de treinamento, o que você achou da estrutura e também a recepção dos jogadores e também do técnico Tite. Sí, sí, bueno, muy contento, la verdad que estaba muy ansioso de llegar, de encontrarme con mis compañeros, con todo el staff. Muchísima gente trabaja aquí dentro y bueno, a medida que va pasando el tiempo iré conociéndolos. Me recibieron de muy buena manera, todos con mucha alegría y bueno, creo que ese será el ambiente que vamos a trabajar a partir de ahora para conseguir cosas importantes. De la Cruz, boa tarde, bem-vindo. Queria te perguntar sobre uma torcedora em especial do River Plate, uma nena de River, a Julie, e ela chorou muito, né, quando você saiu, te enviou uma mensagem, e a torcida do Flamengo também tem muito essa relação com as crianças. Te pergunto o que você já estudou sobre a enteada do Flamengo, sobre a torcida do Flamengo, o que você já se inteirou para ter também essa conexão com uma torcida tão grande que tem tantas crianças que provavelmente vão se apaixonar por você. Obrigado. Sí, sí, bueno, ya que la nombraste, aprovecho la oportunidad para mandarle un beso enorme. Tuve la gran fortuna de conocer a Juli y a toda su familia, siempre desde el primer momento que me mostró muchísimo cariño, nos hizo sentir todo su amor, tanto a mí como a mi familia. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad para mandarle un beso enorme. Y sí, la verdad que hablábamos eso con mi señora desde que llegamos, o de que antes de que incluso llegáramos al club, ya sentimos como Flamengo tiene muchísimos hinchas que me brindaron el cariño, y bueno, intentaré a medida que pase el tiempo y durante todos estos años poder devolverles dentro del campo todo ese cariño que ellos me están brindando. De la Cruz, aqui. Tudo bem? Boa tarde. Pedro Torre, ESPN. Você tem já 2 companheiros da seleção uruguaia no Flamengo. Como foi o papo, a conversa com eles antes de chegar ao clube? O que eles te passaram sobre o Flamengo? Falaram sobre o dia a dia y el futebol brasileiro también. Sí, bueno, por suerte tengo la fortuna de tener 2 compañeros de la selección, un ídolo del club como es de Arrasca. Para mí, que me llevo muy bien, es muy importante que esté dentro del plantel. Siempre he tenido conversaciones constantemente con él, fue uno de los que pujó para que estuviera hoy acá, pero bueno, tanto de Arrasca como Guille y los demás compañeros desde que llegué me fueron brindando indicaciones para que mi adaptación dentro del grupo sea lo más rápido posible y pueda ponerme rápidamente a la par de ellos. De la Cruz, seja bem-vindo. Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, até 2019, e saber de você como é que foram os primeiros momentos no vestiário, depois do jogo. Eu imagino que o sentimento não foi bom, mas eu queria que você nos passasse um pouquinho. Que pergunta é essa? Está aqui para isso. Querendo cercear. Passo. Não aguentei. Eu queria que você falasse um pouquinho dos primeiros momentos no vestiário após a partida. Se teve muita raiva do Flamengo naquela ocasião. Quais foram os seus reais sentimentos após o jogo em 2019? Obrigado e seja bem-vindo. Bueno, buenas tardes. La verdad que para mí eso me hace sentir incómodo, muy incómodo, porque bueno, no me gusta perder, no me gusta perder a nada, y más una final de Copa Libertadores. Pero bueno, obviamente que el sentimiento era de mucho dolor, de decepción. Nos preparamos para ganar esa copa, no sucedió. Creo que fue un partido parejo, pero bueno, ahí termina la respuesta mía. Nico,
tudo bem? Muito boa tarde. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Nico, no seu primeiro dia do Ninho do Urubu, aqui no CT, você já recebeu uma visita especial do Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Imagina que você saiba o tamanho do Zico, não só para o Flamengo, mas para o futebol mundial. Queria que você contasse um pouco como foi esse encontro com o Zico, a emoção de encontrar com o Zico logo no seu primeiro dia no Flamengo. E se você puder falar também, o Bruno, ele falou de um jogo de 2019, eu quero te perguntar sobre um jogo de 2018, que você enfrentou o Flamengo e naquela ocasião acabou que você teve um choque e acabou perdendo um dente. Você lembra dessa história? Alguém já brincou contigo sobre isso? Obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde. Sí, la verdad que el primer día que llegué al club me dijeron que estaba Zico, que quería darme la bienvenida. Me preguntaron si lo conocía y obviamente que sí, que lo conozco, que sé quién es, quién fue para la historia del fútbol brasilero, para la historia de esta institución, y para mí fue una enorme sorpresa que me conociera, que sabía de dónde venía, que sabía un poco de mi historia. Me sorprendió y la verdad que me enorgullece saber que una persona tan importante reconozca lo que he hecho anteriormente, pero obviamente que para mí eso también me da muchas ganas, inspiración de seguir redoblando esfuerzos, de seguir consiguiendo títulos personales y al cual grupales, que son mucho más importantes. Y bueno, y sobre lo que dijiste también del 2018, sí, fue una experiencia media confusa, media rara, al cual para mí ya es pasado, pero sí, gracias por traerla de vuelta acá. No, acá está. Aqui no meio, Nico, tudo bem? Seja bem-vindo ao Flamengo. Você já falou um pouco que se sente confortável jogando em qualquer posição no meio do campo. Queria que você falasse se você já teve essa conversa com o Tite. Você já, enfim, jogou diversas vezes com a Arrascaeta. No último ano, na seleção, vocês jogaram apenas 30 minutos juntos, né, um do lado do outro, mas vocês já se conhecem muito bem. E tem muito esse questionamento de como vocês vão se encaixar, os dois juntos, no time do Flamengo. Pelo que você já conhece do Arrascaeta e ele também te conhece, como você acha que é a melhor forma de vocês dois jogarem juntos? Bueno, lo primero, sí he hablado con Tite, no muy profundamente, me dijo que luego íbamos a tener una conversación. Y bueno, sí, con Georgian, por más que hemos jugado solamente 30 minutos oficialmente, hemos compartido tantísimos de entrenamiento juntos y los dos sabemos cómo ya nos movemos cada uno. Y bueno, después creo que será una tarea del entrenador encontrar la mejor funcionamiento posible, siempre obviamente que en beneficio del equipo. Nico, Gustavo Henrique, o que você achou da estrutura do Flamengo comparado ao que você viveu no River, na seleção do Uruguai, e a adaptação aos companheiros, ao nosso estilo de jogo? Isso te preocupa de alguma forma? Quais são suas expectativas? Bueno, las expectativas son muchas porque bueno, intentaré como dije anteriormente, de adaptarme lo más rápido posible al grupo el cual lleva muchísimo tiempo trabajando juntos de la misma manera. Entonces intentaré acoplarme para el beneficio de todos, obviamente. Y bueno, la estructura muy similar, muy parecida, obviamente que cada club con su librito, como se suele decir, pero bueno, creo que una estructura muy parecida, al cual creo que me va a ser un poco más fácil la adaptación. Ahí está. Nico, boa tarde. Raiza Simplício, da Gol Brasil. Nesse último ano, mais especificamente, nos últimos anos, você teve alguns problemas de lesão. Né? Segundo informações que a gente teve aqui, você chegou a fazer um tratamento mais profundo. Eu queria te perguntar como é que está essa situação depois desse tratamento, como é que você se sente, e se o calendário brasileiro, com muitos jogos, te preocupa de alguma forma. Sí, es una realidad al cual
lo que estás diciendo. Tuve un tratamiento, luego del tratamiento, gracias a Dios, no volví a sufrir. Pude completar todos los partidos, todos los entrenamientos, al cual hemos hecho trabajos y al cual el club está al tanto y ha salido todo en perfectas condiciones. El calendario del fútbol brasilero lo conozco, sé que es muy extenso y estoy preparado para cumplir con todos los partidos al cual el entrenador me disponga de mis servicios. También acepté la propuesta porque para mí es un gran desafío y sé que voy a poder cumplirlo. De la Cruz, seja bem-vindo, Igor Dorileu, da Band. Você já teve grandes treinadores na carreira, no River Plate, na seleção uruguaia, e agora vai ser comandado pelo Tite, mais um grande treinador. Você ainda disse que vai conversar mais profundamente com ele, mas queria saber como tem sido esses primeiros dias e o que você já conhecia do Tite, já ouvia falar do Tite, já tinha de impressão sobre agora o seu treinador. No había hablado antes con Tite, sí hablé cuando me presenté, que me dio la bienvenida, una cálida bienvenida al equipo. Como dije recién, voy a tener una charla más profunda luego cuando me termine de acomodar. Y sí, es real que tuve grandísimos entrenadores a lo largo de estos años, al cual soy un agradecido. Siempre he intentado de sacar lo mejor, ellos intentaron de sacarme lo mejor y bueno, creo que con Tite no va a ser la excepción. Es un grandísimo entrenador al cual ha demostrado a lo largo de esos años de carrera que ha estado a la altura de todo lo que todo lo que él se propone y bueno, esperemos que de la mano conseguir cosas importantes, objetivos grupales que van a ser el bienestar de todo Flamengo. Primeiro, o elenco chegou bem, quase nenhum atleta chegou com excesso de peso corporal, os que chegaram pouquíssimo, 1,5 kg, que é praticamente irrelevante devido à pré-temporada que nós vamos realizar e estamos realizando. Todos eles vêm treinando com muito afinco, com muita determinação, sempre solícitos a treinar mais se possível. É claro que uma pré-temporada ela é dolorosa, porque toda a pré-temporada é muito volumosa, os volumes, o tempo de treino é muito grande. Então eles chegam aqui para começar o treino às 9 horas da manhã e vão sair do campo às 11h30 da manhã, quase meio-dia. Né? Isso tanto no período da manhã como no período da tarde. Nós fizemos praticamente 5 períodos consecutivos, uma folga, mais 4 períodos consecutivos com uma folga. Então tudo isso faz com que o atleta tenha dor e sinta-se muito cansado. É claro. Nós sabemos que a pré-temporada não acaba agora no dia 17. O jogo do dia 17, é claro que nós tivemos que reajustar a programação para que os atletas estejam bem para participar dessa estreia do Campeonato Carioca, mas a pré-temporada ela continua nos Estados Unidos com mais 2 amistosos. Bora, joga! Joga! Curta, boa, Rayan! Funciona no jogo. Valendo! Ei, bola rasa. 3, branco. Vai. Beleza, boa. Aqui que boa.
Então é isso, nação. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e fortalecer o canal. Se inscreve para receber mais vídeos e, se possível, compartilha. Um grande abraço e fiquem com Deus.